Olá, tudo bem com vocês? Nesta aula iremos estudar as variações linguísticas e o preconceito linguístico. Como falantes da língua portuguesa, vocês devem ter percebido situações em que a língua é usada de forma bastante diferente daquela que vocês estão acostumados a ouvir em casa ou nos meios de comunicação. Essa diferença é facilmente percebida no vocabulário utilizado, na pronúncia, como também na estrutura de palavras e frases. As variações linguísticas se constituem porque as línguas são sistemas dinâmicos muito sensíveis a fatores como, por exemplo, a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social dos falantes e o grau de formalidade do contexto. Mas o que é então variação linguística? É o modo pelo qual a língua se diferencia em função das possibilidades de variação de seus elementos, tais como sintaxe, morfologia, léxico e fonética. Ocorre também de acordo com o contexto sociocultural, geográfico, histórico e situacional no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. É importante ressaltar que o termo variação pode também ser usado como sinônimo de variante. Muito bem, mas o que será então o preconceito linguístico? Preconceito linguístico é o julgamento negativo que é feito dos falantes em função da variedade linguística que utilizam. Eu vou exemplificar isso para vocês. Quando alguém caracteriza uma variante regional por meio de clichês e exageros, isso é preconceito linguístico. Ou ainda, quando alguém se refere à fala dos cariocas como semelhante a um rádio fora de sintonia, ou representa a fala de um mineiro pela supressão de sílabas, reforça uma imagem que sirva de base para piadas, revela uma visão preconceituosa entre as variantes regionais. Ok, acompanhem o slide. As variações linguísticas se manifestam de forma diferente. Podemos, no entanto, dividi-las em 4 tipos: diferenças sintáticas, morfológicas, lexicais e fonéticas. Vamos ver cada uma dessas diferenças? Diferenças sintáticas decorrem de acordo com o nível social e de escolaridade do falante. Muitas vezes, as estruturas sintáticas não se dão da forma conveniente, conforme é estabelecido pela gramática normativa. Como, por exemplo, nós era 6 lá em casa, no lugar de nós éramos em 6 lá em casa. Ou, os homens estavam muito confusos, no lugar de os homens estavam muito confusos. Diferenças morfológicas, esse tipo de variação se dá na constituição do vocabulário, através de processos de derivação, sendo a mais frequente a sufixação, como é o caso de ansio em vez de anseio, nós cheguemos ao invés de nós chegamos. Diferenças lexicais são mudanças que se realizam através do vocabulário usado por pessoas de diferentes regiões do país, em que o mesmo objetivo recebe denominações diferentes. Tal situação está presente nos seguintes exemplos: macaxeira, aipim, mandioca, pipa, pandorga, raia, papagaio, geleia de fruta, chimia, mimosa, bergamota, mexerica ou tangerina. Diferenças fonéticas, pronúncias diferentes da mesma unidade sonora sem distinção de significado. Exemplo: porta com R aspirado e porta com R caipira. Advogado no lugar de advogado. Bicicleta no lugar de bicicleta. É importante salientar a letra E na frase a seguir. Leite quente, fala-se com E no interior do Paraná e de São Paulo, enquanto que nos outros estados brasileiros a pronúncia é
leite quente. Pessoal, isso tudo é a riqueza da língua portuguesa. Variação sociocultural decorre de acordo com a identidade, sexo, idade ou nível social e econômico do falante. Esse tipo de variação pode ser percebido com certa facilidade. Vamos comparar as duas frases seguintes. Primeira, tá na cara que eles não tiveram peito de encarar os ladrão. Segunda, obviamente faltou-lhe coragem para enfrentar os ladrões. Que tipo de pessoa costuma falar dessa maneira? Vamos caracterizá-la, por exemplo, pela sua profissão? Um advogado? Um médico? Um garimpeiro? Um repórter de televisão? Sem dúvida, associamos a primeira frase aos falantes pertencentes a grupos sociais mais pobres, pessoas que muitas vezes não frequentam e nem a escola primária, ou quando muito, fizeram-na em condições não adequadas. Por outro lado, a segunda frase é mais comum aos falantes que tiveram possibilidades socioeconômicas melhores e puderam, por isso, ter um contato mais duradouro com a escola, com a literatura, com a leitura, com pessoas de um nível cultural mais elevado e, dessa forma, aperfeiçoaram o seu modo de utilização da língua. Convém ficar claro, no entanto, que a diferenciação destas duas frases está bastante simplificada, uma vez que há diversos outros fatores que interferem na maneira como o falante escolhe as palavras e constrói as frases. Por exemplo, numa situação de uso da língua, um advogado num tribunal de júri jamais usaria a expressão "tá na cara", mas isso não significa que ele não possa usá-la numa situação informal, conversando com alguns amigos, por exemplo. Da comparação entre a primeira e a segunda frase, podemos concluir que as condições sociais influem no modo de falar dos indivíduos, gerando assim certas variações na maneira de usar uma mesma língua. A elas daremos o nome de variações socioculturais. Tudo bem? Tudo certo até aqui? A variação geográfica é no Brasil bastante grande e pode ser facilmente notada. Ela está relacionada pelas diferenças de pronúncia, de vocabulário e de sintaxe, que ocorrem de região para região do Brasil. Reiterando a questão da variação geográfica, é uma variante cujas marcas se notam principalmente na pronúncia, ao conjunto das características da pronúncia de uma determinada região. Dá-se o nome de sotaque. Sotaque mineiro, sotaque nordestino, sotaque gaúcho, sotaque catarinense, entre todos os outros de outras regiões. Essa variação, além de ocorrer na pronúncia, pode também ser percebida no vocabulário, em certas estruturas de frases que algumas palavras podem assumir em diferentes regiões do país. Por exemplo, quais destas palavras vocês usam no dia a dia? Carne moída ou boi ralado? Mimosa ou bergamota? Salsicha ou vina? Guri, piá, rapaz ou moleque? Bem, vamos ao próximo slide? Variação histórica. As línguas não são estáticas, físicas, imutáveis. Elas se alternam com o passar do tempo e com o uso. Muda a forma de falar, mudam as palavras, a grafia e o sentido delas. Então, vou dar um exemplo bastante representativo de variação histórica, que é a questão da ortografia. A palavra farmácia, antigamente, era grafada com PH. Hoje, a escrita da mesma foi modificada. O mesmo acontece com a palavra vosmecê. Sofreu alterações e figura agora como você.
e diante da linguagem reduzida no meio eletrônico, é apenas VC. Resumindo, vimos que a variação da nossa língua, desde o surgimento do latim, que é a língua-mãe, até o nosso abrasileiramento do português vindo de Portugal, expõe modificações gradativas em relação aos fatores geográficos, históricos e socioculturais. Acompanhem o slide com mais uma variação. Variação situacional. Como vimos, há diferenças linguísticas ligadas ao espaço, tempo, fatores socioeconômicos. No entanto, o mesmo falante modifica a forma de empregar a língua. Em situações distintas, usamos a língua portuguesa em função de cada circunstância específica. Expressão escrita ou oral, situação formal e informal, destinatário íntimo ou pessoa conhecida ou desconhecida. Uma mesma pessoa pode usar a língua de maneira diferente, de acordo com a situação em que se encontra. Vamos aos exemplos. Suponham que um jovem advogado em um tribunal de júri diga a seguinte frase a respeito de uma testemunha que acabou de ser ouvida pelos jurados. Senhoras e senhores, aceitamos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Esse falante se expressou adequadamente, uma vez que empregou o padrão formal de linguagem em uma situação formal de comunicação. Se, no entanto, ele estivesse batendo um papo com alguns amigos a respeito do mesmo fato, ele poderia expressar-se assim: caras, vamos cair na real. A testemunha só enrolou. Nesse caso, ele estaria se comunicando em uma situação informal, usando adequadamente a variedade popular da língua. Então, agora vamos às variantes linguísticas mais polêmicas. Variedades linguísticas estilísticas são provocadas pelo ato de fala e pela escrita. Dependendo da situação comunicativa, a pessoa pode usar uma modalidade ou outra. De acordo com os ouvintes, o falante definirá qual o vocabulário a ser utilizado, o grau de formalidade ou informalidade. Variedade padrão culta formal do ponto de vista linguístico. Não há uma forma de falar que seja melhor ou pior do que outra, embora algumas sejam mais adequadas a determinadas situações. Qualquer falante é usuário competente de sua língua materna, aquela que ele aprende naturalmente em sua comunidade. Em geral, o julgamento sobre o valor de uma variedade linguística está muito mais associado à imagem que se tem sobre os falantes ou grupos que a utilizam. Historicamente, os escritores literários sempre foram tomados como referencial de uso culto formal da língua. Por outro lado, a língua coloquial e informal é mais descuidada, usada com frequência pelas camadas sociais menos prestigiadas, normalmente circula nas rodas de amigo, em mesas de bares ou reuniões informais, não é tão rigorosa quanto as normas gramaticais, permitindo deslizes quanto à concordância verbal e nominal. Em alguns casos, até mesmo incorreções quanto à regência de determinados nomes e verbos. Em suma, a fala será influenciada pela situação que estamos vivenciando e pelo nosso interlocutor. Entenderam? Então, todas essas classificações acabaram por criar os ditos preconceitos linguísticos em relação às variedades de maior prestígio, estigmatizando assim a variedade informal. Marcos Banho, neste livro, Norma Culta,
afirma que o preconceito é muito mais um preconceito de ordem social, já que a língua é parte constitutiva da identidade do indivíduo, porém, também social de cada ser humano. Neste livro, vocês podem se aprofundar nas questões referentes às gramáticas descontextualizadas e também modelos de língua culta que discrimina as outras variedades linguísticas do povo brasileiro. Foi muito bom poder dividir um pouco mais do meu conhecimento com vocês nessa aula e até o próximo encontro.